Já vai começar conversando sobre esse tema de hoje, que é diretrizes e conduta clínica. Então você, profissional de educação física, estudante que está chegando, já vai mandando um aviãozinho para o colega para a gente alinhar, cada vez mais fortalecer a classe e, obviamente, o que a gente quer com tanto estudo, com tanta dedicação, ser mais reconhecido e faturar um pouquinho mais, né? Então vamos começar falando, para o pessoal que não está acostumado, não está habituado a bater um papo sobre isso, o que seria uma diretriz. Primeiro ponto, que a gente tem a diretriz, que já é um levantamento por vários pesquisadores, quando aquela informação já está muito sólida na ciência, existem as diretrizes. O que é a diretriz? É como uma receita de bolo, numa média, com uma margem de trabalho, que você pode fazer aquilo com segurança. Vou dar um exemplo bem básico. Quando a gente pega a maioria das diretrizes, a gente tem recomendações em cima de realize de 6 a 10 exercícios para os principais grupos musculares. Como vocês percebem, assim, 6 a 10. Eu tenho uma margem para se trabalhar de exercícios e eu tenho que selecionar esses exercícios que atendam os principais grupos musculares. Então a gente vai ter a média ali entre 6 e 10, que a gente pode considerar 9 exercícios nesse exemplo, mas aí a gente vai ter um caminho, acima de 10 é muito, e abaixo de 6 vai ser inocuo, não vai dar o resultado suficiente. Então, quando a gente fala de uma diretriz, a gente fala de uma conduta já fortemente estabelecida na ciência, que já apresenta o resultado efetivo para a gente trabalhar com segurança. Antes das condutas estabelecidas em diretrizes, um dos órgãos que mais publica diretrizes é o Colégio Americano de Medicina do Esporte. A gente tem as recomendações. O que são as recomendações? É quando já existe muita publicação científica, embasada de uma certa conduta na área do treinamento, e aí alguns autores fazem o levantamento destas publicações e estabelecem recomendações de treinamento. Joia? Estabelecido isso, a gente pode considerar que tanto as recomendações como as diretrizes servem para nós, profissionais de educação física, errarmos cada vez menos na nossa conduta. E isso existe para os mais diversos grupos. Então, tem diretriz e tem recomendação para a prescrição do treino de força, da musculação, para pessoas saudáveis. E isso daí é o máximo, Porque muita gente ainda prescreve treino na tentativa e erro. O que é a tentativa e erro? Eles pegam hoje, prescrevem 10 exercícios, 8 séries em cada exercício, estou extrapolando, tá? E aí eles percebem que não está dando resultado, o cliente está ficando muito cansado. Então, eu não vou trabalhar mais com esses tantos exercícios e tantas séries. Agora eu vou passar a trabalhar com um número menor de exercícios. Agora eu vou trabalhar com 5. Eu vou trabalhar só com 2 séries. E aí eles pegam e começam a fazer, o cara está rendendo bem, mas não está tendo resultado. E aí eles ajustam para 3 séries, passam a utilizar ali 7 exercícios na sessão, e aí o resultado começa a vir. E depois a pessoa vai, se adapta, e você começa a fazer todo esse ajuste novamente. Isso é tentativa e erro. Qual que é o problema disso? Quando a gente já tem recomendações, quando a gente já tem diretrizes, a gente já sabe como trabalhar de maneira adequada. Então você vai estar perdendo tempo, você vai estar expondo o teu cliente a um risco de lesão, um cliente saudável, vamos falar assim, e obviamente você não está dando embasamento científico à tua conduta. Não é porque uma pessoa tem muito tempo de prática que ela é autoridade no assunto. Uma pessoa, para ser autoridade no assunto,
ela tem que ter muito tempo de prática embasada. Tipo assim, não adianta eu passar 10 anos fazendo uma coisa mais ou menos, porque se eu fizesse ela corretamente em 3 anos, em 2 anos, eu teria o mesmo resultado. Vocês compreendem? Eu observo a ciência como uma coisa... exatamente, a gente perde o cliente, né? Se a gente ficar perdendo tempo em tentativa e erro. Perfeita colocação, Elianai. Então eu entendo a ciência como outras pessoas que foram naquele local antes da gente, e essas pessoas já viram se aquilo dá certo ou não dá. Então ciência é isso. Na musculação a gente precisa de ciência para embasar. Por quê? Porque a conduta da prescrição de treino de musculação, ela tem muitas variáveis. Então, entre ficar ali tentando e errando, perdendo tempo, perdendo cliente. E aí é nesse ponto que quem não trabalha embasado desvaloriza, né, o seu valor de repasse, né, da hora-aula ali. Por quê? Porque quem trabalha em tentativa e erro acaba sendo aquele indivíduo que coloca e tira peso, aquela pessoa que só faz contar a repetição, é o parceiro de treino plus. Mas quando você chega com um embasamento, com a conduta adequada para prescrever o treino do teu cliente, isso aí é outro nível, tá? E eu comecei falando de pessoas saudáveis. Como eu falei para vocês lá no convite para a live, hoje a gente vai trocar uma ideia sobre diretrizes e conduta clínica. O que seria essa diferença, né, e qual a importância disso tudo? Por que é tão interessante, por que é tão necessário que eu conheça as diretrizes, as recomendações de treinamento para grupos clínicos? Quando a gente trabalha na tentativa e erro com uma pessoa saudável, tipo assim, o que eu posso fazer é dar uma distensão muscular, é a pessoa não alcançar o resultado dela, ou talvez até alcançar, só que sem a magnitude que a gente precisa. Então o exercício é tão bom que até feito assim, mais ou menos, ele traz um resultado às vezes. Só que quando você trabalha com grupos clínicos, você não pode trabalhar na tentativa e erro. Porque uma tentativa e erro pode causar uma fatalidade na tua vivência. E aí a única coisa, né, meu avô já dizia, a única coisa que a gente tem que vale alguma coisa é o nome da gente. E se a gente queima o nome da gente trabalhando com tentativa e erro para um grupo clínico, e a gente passa ali por uma situação de fatalidade, a gente jogou o nome da gente na lama. Por quê? Negligência. Não quis me debruçar, não quis investir energia, não quis investir tempo e investir dinheiro em aperfeiçoamento para conhecer as diretrizes e recomendações para aquele grupo ali que a gente está trabalhando. E além de conhecer as diretrizes, e como a gente falou, diretriz é o quê? É um caminho médio onde a gente evita erros absurdos. É a média ali, a receita de bolo para trabalhar ok. Mas existe uma diferença entre seguir a diretriz e sempre fazer a mesma coisa. Porque um profissional da educação física que é profissional de saúde, que trabalha de maneira ótima, conhecendo as diretrizes, as condutas de treinamento para os diferentes grupos clínicos, ele também precisa entender da condição fisiológica, né, da fisiopatologia de algumas situações, como diabetes, hipertensão, como da fisiologia do envelhecimento no caso dos idosos, e como a fisiologia gestacional e os ajustes biomecânicos que uma gestante passa aí durante todo o processo gestacional, por exemplo. Por quê? Garcia, eu não já tenho a diretriz embaixo do braço, eu não já decorei aquilo? Então aquilo ali, se eu usar sempre, não já vai dar bom? Não. Existem casos que os pacientes chegam para a gente fora dessa curva. E a gente precisa entender desses processos fisiológicos, desses processos bioanatômicos, para a gente ajustar a conduta. Então não adianta só eu saber a diretriz decorada se eu não conheço o processo fisiopatológico,
se eu não conheço ali a situação individual daquele meu cliente, daquele meu paciente. Beleza? E agora a gente vai falar 5 pontos, né? 5 situações que entender da fisiopatologia, entender da condição fisiológica pode trazer benefício, pode não, vai trazer benefício, vai fazer com que você seja autoridade no tema que você escolher trabalhar nos grupos clínicos e, sem dúvida, pessoal, creiam em mim, vai fazer com que você seja melhor remunerado pela tua dedicação, pelo teu trabalho. Eu falo isso por experiência própria, tá? A gente sabe que muitos profissionais, muitos, trabalham ali, lutam para merecer um R$10 a hora aula na sala de musculação, brigam por valores, né? E não pela qualidade no cenário do personal trainer na sua região. Mas se você é um profissional diferenciado, como alguns profissionais que estão aqui com a gente, né, nesse momento, você vai poder sim falar de qualidade de trabalho e não de preço, não de valor. Porque você vai ter algo diferente para entregar. E agora a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre esses ajustes. Principalmente por quê? Porque não é todo mundo que sabe trabalhar com grupos clínicos. Tem gente tentando a sorte por aí, mas não é todo mundo que sabe trabalhar com grupos clínicos. Para vocês terem ideia, idosos têm estudo científico sendo realizado, né, ali, questionários para identificar quantos profissionais de educação física sabem prescrever as diretrizes, a receita de bolo. Não estou falando ainda de ajuste de conduta clínica, estou falando da normalidade. Vou treinar o idoso, qual que é o normal? Qual que é o padrão para treinar um idoso? Está aqui, ó, diretriz. E aí já foi feito estudo no Brasil para investigar isso. Quantos profissionais sabem treinar idoso? E aí, na pesquisa, entre treino de força e treino cardiorrespiratório, quando fazia a média, 1 a cada 10 profissionais de educação física sabem treinar idoso. E algo a se pensar, né? Garcia, eu quero trabalhar com idoso, será que tem mercado para mim? Putz, 1 a cada 10 sabe prescrever. Então tem muito mercado para você, muito mercado. Boa noite, Eliane. Tudo tranquilo? Espero que esteja treinando certinho, viu? Deixei a senhora treinando certinho lá na meta. Espero que tenha mantido o estilo de vida. Então é isso, pessoal. Quando a gente fala de mercado, há um mercado absurdo para se trabalhar com grupos clínicos. Está faltando exatamente qualificação incisiva, como qualquer aluna minha da graduação, qualquer aluno meu vai ser. Porque eu formo alunos na graduação críticos. E o que falta no mercado de trabalho hoje do profissional da educação física é qualificação. Porque guia turístico de academia, estivador de anilha, organizador de halter, putz, isso aí tem de rodo. Você não precisa nem passar 4 anos estudando para ser isso aí. Mas se qualificar para atender uma pessoa diabética, um idoso, inclusive a pessoa que quer estética, mas aquilo com saúde, com embasamento, isso não é para qualquer um. Infelizmente, né, porque eu sou um profissional de educação física, eu acredito que nossa profissão é uma profissão da saúde. Infelizmente, nós não temos ainda profissionais qualificados o suficiente para trabalhar com grupos clínicos e mostrar para a população que nós somos profissionais de saúde. Mas com a ajuda de vocês, eu vou mudar isso. Pois é, meu amigo, tem muito guia turístico aí de salão de musculação, né? E aí a gente tá na briga para mudar isso daí. E aí hoje, né, eu parei para separar 5 situações, 5 pontos que existe uma lacuna imensa entre tentativa e erro, que são pontos que eu nem vou colocar aqui, mas a gente já sabe, né, que são pontos que podem trazer uma fatalidade,
Por exemplo, para uma gestante, você acompanhar uma gestante na tentativa e erro, ela pode perder o bebê, pode ter uma complicação maior ainda e haver uma dupla fatalidade. Para um diabético, para um hipertenso, para um idoso, pensando numa pessoa saudável treinando hoje, em período de pandemia, sim, a pandemia não acabou, você pode estar deixando essa pessoa vulnerável, treinando ela no modo tentativa e erro. Então hoje eu vou trazer essas 5 situações distintas para vocês, para a gente saber como que vai ser esse trabalho aí de seguir uma diretriz, seguir uma recomendação e fazer o ajuste da mesma sob a condição clínica do teu paciente, do teu cliente. Vamos começar falando de gestantes, tá? Por exemplo, gestantes, poucas pessoas sabem, mas não existe recomendação para o treino de força de maneira tão delineada para o treinamento de gestantes, ainda não existe. Por exemplo, hoje mesmo a gente estava finalizando o trabalho de conclusão de curso de um dos meus orientandos e o objetivo dele é investigar o trabalho do treino de força, da musculação e o seu papel no controle de ganho excessivo de peso para gestantes. Putz, de todo o trabalho que ele fez, de toda a busca, nós encontramos 3 trabalhos que usam apenas treino de força e que trabalham com gestantes, associada à questão do ganho de peso excessivo. Então a gente ainda não tem muita conduta sobre isso, mas uma coisa eu deixo clara para vocês. Prescrever o controle do treino da musculação, controle de volume, controle de carga, controle de repetições, controle de intervalo de recuperação de uma mulher gestante, as doses não diferem muito do treinamento de uma mulher não gestante. Garcia está viajando, Garcia. Não, estou não. O que difere bastante são os nossos focos, o nosso objetivo, a seleção de exercício, os 3 pilares da prescrição para a seleção de exercício, mas a gente vai falar sobre isso em outro momento. O que eu quero falar com vocês hoje é que as recomendações para a estruturação do programa de treino de uma gestante diz que o arranjo das variáveis, quantidade de exercícios, número de séries, número de repetições, intervalo de recuperação, esse arranjo, essa organização tem que ser feita para que o volume de tempo da sessão não dure mais do que 1 hora. Então essa é uma recomendação. Então separe e pensa, putz, Garcia, já existe diretriz de treino para o volume de treino de uma mulher. Você está dizendo que é mais ou menos a mesma coisa que para a gestante. Sim. Seleção de exercício vai ser diferente, os enfoques, os objetivos. Sim. Você está me dizendo que é só eu arranjar para durar 1 hora. Só arranjar. Sim. Então eu vou passar 9 meses fazendo a mesma coisa. Aí que você erra. A diferença de saber o que uma recomendação diz e analisar a condição clínica da gestante faz toda a diferença no objetivo. Por exemplo, quando eu pego uma mulher que não é gestante e sigo as recomendações de volume de treino, eu vou ter uma periodização baseada em períodos de treinamento. Só que quando você trabalha com a gestante, você vai estabelecer toda a tua conduta, principalmente se essa mulher já era tua cliente antes da gestação, de maneira preventiva e profilática. Como assim, Garcia? Vamos lá. Mulher começou a treinar, procurou você para acompanhá-la porque ela engravidou, porque ela está gestante. Então, dentro de todo esse arranjo da gestão, da gestão de tempo, né, para a gestante, na condição clínica de primeiro trimestre, tu vai ter um grande objetivo na reestruturação do programa de treino. Qual que é o objetivo macro do primeiro trimestre? Preparar o corpo da gestante para as mudanças anatômicas do segundo trimestre.
Então todo o foco, toda a estrutura, toda a seleção de exercício, todo o ênfase em fases do movimento tem que ser direcionados para as mudanças anatômicas que ocorrerão no segundo trimestre. Garcia, e no segundo trimestre, qual que é meu objetivo? Vai ser minimizar a perda de equilíbrio do terceiro trimestre, além de melhorar a função cardiorrespiratória além de melhorar a força dessa gestante. Por quê? Porque essa gestante com um barrigão ainda maior, ela vai precisar de tônus muscular para manter o seu equilíbrio e para ter uma postura firme para diminuir a questão da dor. Porque se essa gestante for fazer a mesma coisa durante 9 meses, ela pode passar o período com diabetes gestacional, com hipertensão gestacional, com dores excruciantes durante todo o processo. E eu sou talvez suspeito de falar disso, porque todas as gestantes que eu acompanhei ou não ficaram diabéticas gestacionais, ou a gente reverteu o quadro de diabetes gestacionais, e nenhuma cliente minha gestante sentiu dor durante toda a gestação, além de todos os outros benefícios que a gente causou, tá? E aí no terceiro trimestre, o nosso objetivo, treinando uma gestante, com esse arranjo de variáveis para que a sessão do treino dure até 1 hora, será melhorar a aptidão cardiorrespiratória. Melhorar a aptidão cardiorrespiratória no último trimestre, Garcia? Sim, porque tem um parto vindo. E eu tenho relatos de cliente minha que disse que passou quase 20 horas em trabalho de parto e quando terminou o processo de parto ela estava tranquilíssima, estava com um cardio em dia. Então é isso que a gente almeja no controle clínico, né, do cenário clínico das nossas pacientes, dos nossos pacientes, das nossas clientes, dos nossos clientes. É ajustar as recomendações e diretrizes a fim de direcionar o trabalho precisamente para o que o nosso cliente precisa naquele momento. Beleza? E eu já vi que tem uma dúvida aqui da Juliane. Existem condições clínicas e as adaptações biomecânicas lá que devem acontecer durante o período gestacional. Precisamente, Juliane. E é isso aí que a gente tem que conhecer para saber onde a gente tem que atuar. Por exemplo, a grande incidência de dor numa gestante, independente do trimestre, é na região lombar e na região sacroilíaca. Então é pelve lombar. Putz, isso dói em qualquer trimestre para uma gestante, com exceção das gestantes que Garcia acompanha. Elas não sentem dor nenhuma, porque a gente já trabalha o fortalecimento muscular muito bem direcionado para esses locais. A exemplo disso, né? Teve gestante já que eu acompanhei as 2 gestações dela, porque ela quando engravidou, ela, putz, Garcia tem que voltar para o personal comigo. Então é a cliente que eu acompanhei na primeira gestação, voltou para a consultoria online, engravidou e falou, ô Garcia, personal, agora estou grávida de novo. E é tipo isso. E é um ciclo, né, que você não vai perder essa clientela nunca mais. É um ciclo que você vai ser valorizado o tempo todo, porque você fez um trabalho de profissional de saúde, né? E não apenas um trabalho de treinador. Já é? O outro caso, como a gente já mencionou, é o trabalho com idoso. Idoso, as evidências apontam aquilo que eu falei. 1 a cada 10 profissionais de educação física conhece as diretrizes para idoso. E aí quando a gente pega as diretrizes para idoso, elas não fogem muito a todas as outras diretrizes não, tá? É tipo 6 a 10 exercícios para os principais grupos musculares, 1 a 3 séries por exercício, blá blá blá, a mesma coisa ali, que tem umas curvinhas de normalidade, né, que vão se ajustando para cada grupo clínico, mas uma coisa é primordial no trabalho para idoso. Tem evidência científica mostrando que se o idoso não treinar com uma intensidade adequada, ele não terá aquele benefício para a saúde. Do que é que você está falando, Garcia? Estou falando daquele idoso que a gente conhece. Quando a gente vai cedo na academia, a gente sempre vê aquele tio
A gente sempre vê aquele tio com os contonetes, né? Tipo assim, o senhorzinho treina 3 anos que tu acorda 5 horas para ir treinar na academia. Desculpa, galera. E o seu Jorge tá lá todo dia 5 horas da manhã. Só que o seu Jorge, nos 3 anos que ele treina, ele tá lá com um halterzinho de 3 quilos. Por quê? Porque o seu Jorge não quer pegar peso. E aí seu Jorge é diabético, hipertenso, tem osteoporose, não melhora nunca, né? Nada na vida dele muda, mas ele tá lá na academia. Show pro seu Jorge. Show, iniciativa. Quem é o problema? O profissional que está acompanhando seu Jorge. Por quê? Porque o trabalho para um idoso na musculação, primeira coisa que vocês podem agora ficar espantados. Qual que é a carga relativa que um idoso deveria trabalhar na musculação? De 40% a 80% de um RM. Putz, Garcia, 80% tá louco. Obviamente é uma progressão, tá, galera? Começa com 40%, em momentos progride, em momentos diminui, mas isso é muito categórico. E por que eu tô falando disso? Porque muita gente chega e diz, idoso tem que fazer trabalho de potência. Sim, idoso tem que fazer trabalho de potência. Mas não é trabalho de potência de qualquer maneira. Idoso tem que fazer trabalho de potência, entretanto, existe uma carga ótima para cada padrão de movimento que a gente quer melhorar. E a gente precisa saber, além disso, qual a carga ótima para o padrão de movimento, pelo tempo que esse padrão de movimento leva. Por exemplo, padrões de movimentos mais rápido, como o sentar e levantar de uma cadeira, as cargas são menores, para a gente trabalhar a potência. Por quê? Porque o idoso perde muita fibra muscular de tipo 2, fibra de contração rápida, né, com o processo de envelhecimento. E a gente tem que estimular isso, porque é isso que diminui o risco de queda, né? A gente tem artigo publicado sobre isso, o grupo que eu faço parte. Porque o idoso, no processo de envelhecimento, quando ele não treina, as fibras tipo 2 são as fibras que mais consomem energia. E se você não está usando aquilo, o teu organismo vai jogar aquilo de lado, ele não é besta, ele não vai ficar consumindo energia em vão. Então a gente tem que estimular esse tipo de fibra, que é o tipo de fibra que o idoso vai ter para esticar o braço rápido e se segurar, ter uma retomada ali de equilíbrio. Então esse trabalho de potência não é só fazer o movimento mais rápido possível. Eu tenho que saber a carga certa. Além de saber a carga certa, eu preciso saber qual segmento está mais acometido. E eu consigo identificar isso fazendo uma bateria de testes, com uma bateria Hickley-Jones adaptada, que vai me dar uma série de fatores que eu vou saber se meu idoso está mais fraco em membros inferiores, em membros superiores, se a aptidão cardiorrespiratória dele que está ruim, se é o equilíbrio dele que está ruim, se é a flexibilidade de membros inferiores, a flexibilidade de membros superiores, é a deambulação dele que está ruim, a mudança de direção. E a gente só conhece essas condições clínicas quando a gente avalia corretamente e, obviamente, quando a gente conhece o processo fisiológico do envelhecimento e as metodologias do treinamento que vão melhorar cada um deles. Beleza? Então existe essa lacuna entre a diretriz e conhecer a condição clínica do teu paciente, do teu cliente idoso, para você trazer as melhores reverberações para a vida dele. Por exemplo, eu acompanhei durante um tempo, né, quando eu cheguei aqui em Mossoró, Dona Raimunda. Putz, Dona Raimunda, quando eu a conheci, ela só se levantava de uma cadeira segurando nas coisas, né? E aí a indicação para treinar a Dona Raimunda veio lá de Natal. Eu saí de Natal para Mossoró, para o mestrado, e aí veio a indicação de lá para eu treinar ela aqui, né? E aí depois que a gente trouxe o benefício para Dona Raimunda conseguia levantar sem nenhum auxílio. Ela saía nas consultas médicas dela, né, de check-up, mostrando aos médicos tudinho. Ó, Dona Raimunda, o que é que eu consigo fazer agora? E aí eu conheci alguns parceiros médicos nesse intercâmbio. O boca a boca do teu cliente para com o médico também vai abrir portas para você, também vai fazer esse profissional médico te ver de uma maneira totalmente diferente. E isso abre um leque de possibilidades para você. Deixa eu ver aqui que subiram umas perguntas. Dá uma olhada aqui.
Elienay, meu aluno aí que está se formando, ó. Garcia, além de exercícios de força, um trabalho de flexibilidade também interessante durante a gestação? Excelente pergunta, Elienay. No processo ali gestacional, né, alguns hormônios eles são mais produzidos. E aí um destes hormônios é a relaxina. E aí a relaxina é um dos hormônios que diminui a tensão, é um dos hormônios que deixa mais maleáveis as estruturas cartilaginosas. E é isso que gera um pouco de dor também na gestante, né? Porque tem uma cartilagem ali, por exemplo, segurando a pelve, e aí essa relaxina vai deixando a pelve mais mole. Só que ela não sai toda bonitinha, né? Ela sai um lado aqui, depois mais um pouquinho e mais um. E isso gera dor se o componente muscular ali próximo àquela articulação não tiver fortalecido. E aí, algumas gestantes podem se beneficiar sim, Elienay, do trabalho de flexibilidade. Só que como eu vou saber quais são essas gestantes? São as gestantes que têm uma limitação nessa valência física. Como é que eu vou saber? Avaliando. E a gente tem que ter um cuidado, porque como ela está com um pico de um hormônio que aumenta a amplitude das articulações, para a gente não levar essa gestante em uma amplitude suprafisiológica. O que é que eu estou dizendo? Por exemplo, uma gestante, antes de ser gestante, ela treinava comigo, dando um exemplo, né? E ela nunca conseguiu agachar bem porque ela fazia um tilt posterior da pelve, que a galera chama de retroversão pélvica, né? Então, um tilt posterior da pelve quando ela estava agachando, porque ela não tinha amplitude. E aí, durante a gestação, no pico da relaxina, né, ela consegue agachar bem, porque as estruturas cartilaginosas dela estão mais maleáveis e ela consegue isso. Qual seria minha recomendação? Trabalhar na melhor amplitude possível para que, quando ela deixar passar por essa fase gestacional, ela tente ali manter o máximo dessa flexibilidade. Então, fazer trabalhos de flexibilidade em amplitudes fisiológicas durante o período gestacional pode sim ser interessante para manter esse ganho de flexibilidade no pós-gestação. Agora, com muito cuidado e com avaliação prévia, tá, Elienay? Iago fez uma pergunta aqui, ó. Acompanhar toda a periodização necessária com foco, como foi dito. Trabalhar com grupos clínicos é interessante, mas capacitação para esses grupos acho que ainda não tem um nível de mercado alto. Pois é, possibilidades tem por aí, tá? Não sei ainda estou no processo acadêmico, mas sei que é primordial a atenção, cuidado, conhecimento e embasamento para prescrever os exercícios. Perfeito, Iago. Perfeita a tua colocação. Por quê? Porque na graduação, por mais que a gente tenha uma vivência, né, em alguns cursos, não é todo curso que te prepara para isso. Vou dar um exemplo. Na minha graduação, o que foi que eu aprendi em grupos clínicos? Foram vivências sobre deficiências físicas, vivências, não aprendi condutas, não aprendi diretrizes, e vivências sobre o pessoal com síndrome de Down. Pronto. Não aprendi na graduação a treinar hipertenso, diabetes. Por isso que eu estou dizendo que depende da graduação. Na tua graduação, Iago, eu sei que a gente aprende diabéticos, hipertensos, idosos, gestantes, pessoal com osteopenia, osteoporose, cardiopatas. A gente aprende a treinar isso aí. Obeso, né? Porque obesidade é uma doença, é um grupo clínico. Então a gente aprende a trabalhar isso aí lá na tua graduação, tá? Mas sim, ali, por mais que eu tente fazer o máximo possível, né, para vocês nesse componente curricular, a gente sempre tem que estar correndo atrás. Por exemplo, eu me formei, já entrei numa linha de mestrado que era de grupos clínicos, e desde então eu nunca mais parei de estudar, me aperfeiçoar, comprar livro, ler artigo, fazer curso de outros profissionais, entender a visão, né, de outros profissionais é importante, tá?
Os exercícios de flexibilidade para gestantes dependem das condições de capacidades fisiológicas das gestantes? Isso mesmo, Iago. Acabei de responder isso aí, tá? Brigadão pela pergunta. Então, pessoal aí entrando, sejam bem-vindas. Então, vamos lá. Já falamos da situação ali de gestantes, já falamos da situação de idosos e agora eu vou falar de hipertensos. Hipertensos são um grupo que precisam, todos esses que eu estou falando, precisam fazer exercício orientado. Hipertensos, estudos mostram que a cada 10 profissionais, cerca de 6 trabalham com hipertensos, tá? Só que desses profissionais que trabalham com hipertensos, apenas 20% mensuram a pressão antes, durante, quando é necessário, e após a sessão de treino. Muita gente pergunta, quanto deu tua pressão em casa? Putz, em casa. Cadê a conduta clínica desse profissional de saúde, né? E aí também existem as diretrizes, né? Esse primeiro ponto para analisar a conduta clínica é muito importante. Mas existem as diretrizes de treino. E as diretrizes de treino para hipertensos, algumas coisas que se falam, a variável talvez mais importante seja... Não, pequei, vamos lá. Existem essas diretrizes de treino para hipertensos e uma das variáveis que tem grande importância são o número de séries. O que é que tem lá na diretriz de treino para hipertensos e cardiopatas? Realizar para cada exercício de 1 a 3 séries. Pergunto eu a vocês, quando é que vai ser 1? Quando é que vai ser 2? Quando é que serão 3 séries? Tempo para pensar. Pois é, se não for numa moeda, que a moeda tem só 2 lados, né? A gente precisa de algum parâmetro clínico, a gente precisa de respaldo para decidir se meu cliente hipertenso fará 1, 2 ou 3 séries para cada exercício que ele vai realizar. Como é que a gente decide isso? Com uma avaliação na sessão de treino. Por exemplo, vamos lá. Tem uma variável muito importante que avalia o trabalho do miocárdio, que é o duplo produto. O duplo produto, ele quantifica a demanda de esforço que o miocárdio tem, que o miocárdio está passando naquele momento. Como que eu acho esse duplo produto, Garcia? Multiplico a frequência cardíaca pela pressão arterial sistólica. Assim, o que é pressão arterial sistólica? É aquele valor mais elevado, o primeiro valor que a gente ausculta fazendo a mensuração da pressão arterial. E eu multiplico esses 2 valores, tá? Então vamos lá. Meu cliente chegou para treinar, vou fazer o treino dele. Mensurei a frequência cardíaca e a pressão arterial. Deu valor X e valor Y. Faço a multiplicação dos 2, vai me dar um valor, certo? Pronto, seu Jorge. Seu Jorge sempre se ferra. Seu Jorge sempre é meu exemplo. Pronto, seu Jorge. Eu vou pegar agora o senhor e a gente vai começar a fazer o exercício de agachamento livre. Tem os valores de referência de seu Jorge quando ele chegou, de duplo produto. Fez a primeira série. Mensurei a frequência cardíaca e mensurei a pressão arterial do seu Jorge logo após ele realizar a primeira série de agachamento. Deu um valor X. Descansa. Fez a segunda série, seu Jorge. Pegou, coletei lá, mensurei novamente frequência cardíaca, pressão arterial do seu Jorge. Descansou. Fez a terceira série, mensurei novamente. Nesse cenário, quando eu vou lá quantificar, na primeira série o duplo produto do seu Jorge deu 19 mil e alguma coisa. Na segunda série deu 25 mil e alguma coisa. Na terceira série deu 33 mil e uns quebrados. Seu Jorge, pela conduta clínica, não é porque eu acho que ele tem que fazer 3, é porque eu acho que ele tem que fazer 1, é porque ele vai começar com 1, semana que vem eu ponho 2, depois eu progredo para 3. Não é assim. Seu Jorge, naquele momento,
ele apresentou um duplo produto de 33 mil ao fazer 3 séries de agachamento livre com aquela carga que a gente colocou. O que é que isso quer dizer? Acima de 30 mil de duplo produto, evidências científicas comprovam que isso está associado a um grande risco de isquemia do miocárdio. O que é que isso quer dizer, Garcia? Um infarto acontece quando eu aumento a demanda do coração e ofereço pouco sangue para ele trabalhar. Isquemia do miocárdio. Então eu seleciono quantas séries o meu paciente hipertenso vai fazer baseado na resposta individual, na resposta clínica de duplo produto que ele vai me apresentar durante a sessão de treino. É assim que você salva vidas, é assim que você muda a condição clínica de um paciente, é assim que você valoriza o teu trabalho. Não é achando que ele tem que fazer 1, 2 ou 3 séries. Combinado? Vamos aqui que eu vi as perguntinhas subindo. Adoro responder pergunta, detesto ficar falando sozinho a noite toda. Um dos medicamentos mais baratos, digamos assim, exatamente. Putz, você compra ali, vamos lá. Vamos falar de um medicamento barato, uma losartana potássica. E aí é 10 conto, eu acho. Todo mês, 10 conto. Pá. Só que essa losartana potássica, ela vai ajudar a melhorar a tua pressão, mas todo remédio, até um remédio para dor de cabeça, tem um efeito adverso. E a losartana potássica não é diferente, certo? Se a gente for pensar assim, pô, 10 reais é mais barato do que pagar um personal trainer. Só que a losartana potássica vai controlar a tua pressão naquele momento. E vai gerar uma série de efeitos adversos. O exercício físico, quando bem prescrito, ele vai controlar a tua pressão. O efeito adverso que ele vai gerar é controlar uma porrada de outras coisas que estão desreguladas, fazer você ganhar massa muscular, fazer você emagrecer, melhorar a tua aptidão cardiorrespiratória, melhorar a tua flexibilidade, melhorar a tua força, te dar mais tempo de vida, te dar mais autonomia, melhorar a qualidade do teu sono. E aí eu preciso fazer umas 20 lives para falar tudo que o exercício vai promover. Então sim, água é uma intervenção muito barata, muito barata. O problema é que a gente não está sabendo agregar valor ao quão barata é essa intervenção maravilhosa. E aí outra pergunta do Adriano. Salve, salve, Adriano. Desculpa, professor, mas só mais uma pergunta sobre o idoso. Quais os marcadores de fragilidades mais utilizados e referenciados na literatura? Aí, perfeita, eu vou até curtir essa pergunta. Perfeita pergunta. Vai depender da bateria de teste que você vai estar utilizando, Adriano. Então, nesse cenário, se você utilizar a bateria X ou Y, porque existem marcadores distintos, né? Inclusive, eu vou te mandar no privado 2 baterias de testes para fragilidade. Mas quando a gente percebe esse ponto, né? Quando a gente tem os scores, por exemplo, no teste de Hickley-Jones adaptado na bateria, a gente vai ter idosos com percentis abaixo do percentil 10, sendo classificados aí como idosos frágeis. Então, nesse cenário, a gente sempre vai, e é uma coisa que a gente erra muito, né, por senso crítico. O idoso ele tem que começar o trabalho ali pelo cardiorrespiratório, pela caminhada, por essa. Muitas vezes o idoso, principalmente o idoso frágil, a intervenção dele começa pelo trabalho de força. Porque o idoso sem força, ele não consegue caminhar, ele não consegue nem ficar de pé para deambular, certo? Então, dependendo da bateria de testes que você selecionar, você vai ter referências literárias, né, científicas diferentes. Beleza, Adriano? Marcão chegou agora. Seja bem-vindo, Marcão. Sim, aqui é o resto da pergunta, né? Os marcadores um dos medicamentos mais baratos, digamos assim, para hipertensos é o exercício, que também melhora a pressão arterial, redução de glicose, exatamente. E o exercício ele é um medicamento inteligente, né? Ele dá o benefício do tamanho que a pessoa precisa. 50 mg de losartana potássica
vão reduzir a pressão arterial no mesmo nível para duas pessoas, uma hipertensa estágio 3 e uma hipertensa estágio 1. Só que a mesma sessão de treino para o hipertenso estágio 3 e para o hipertenso estágio 1, o benefício para o 3 é muito maior, a redução. O exercício é um medicamento inteligente. Adriano, treinador. Só mais uma pergunta sobre o idoso. Quais os marcadores de fragilidade? Ah, a mesma pergunta, né? Acho que você tinha digitado e tinha perdido lá no meio. E aqui seu show, né, da resposta. Show, meu amigo. Eu vou te mandar no privado, tá? 2 literaturas aí que tem essa bateria de testes. Beleza? Garcia, fala mais sobre os beta-bloqueadores nas medicações para hipertenso. Beleza, Marcos, vamos lá. Então, quando a gente fala, acho que eu falei agora de hipertenso, né? Quando a gente fala de hipertenso, uma conduta clínica fundamental na anamnese é perguntar qual medicamento o senhor usa. Ah, eu uso losartana, eu uso captopril, eu uso, sei lá, um diurético. A gente precisa saber qual o mecanismo de ação daquele fármaco. Por quê? Se nosso paciente usa um beta-bloqueador, a gente tem que saber qual e qual o grau de redução da frequência cardíaca esse beta-bloqueador vai gerar. Por quê? Porque eu não vou poder prescrever treino monitorando e esperando da frequência cardíaca o comportamento de uma pessoa que não toma beta-bloqueador. Então, tem alguns beta-bloqueadores que eles vão ter um efeito ali por cada miligrama, né, de redução de 15%, de 20% na frequência cardíaca máxima. Então, tem 2 maneiras da gente trabalhar assim. A gente vai estimar a frequência cardíaca máxima por uma equação já individualizada para quem usa beta-bloqueador, ou eu posso utilizar a equação de predição, né, de Tanaka e fazer a correção de percentual sobre o quanto aquele beta-bloqueador vai reduzir a frequência cardíaca. Beleza, Marcão? Então, primeiro você precisa saber qual é o beta-bloqueador e qual a miligrama. E aí tem uma tabelinha que vai mostrar tantas miligramas desse beta-bloqueador reduzem tantos por cento a frequência cardíaca máxima. Para a galera que está voando, o mecanismo beta-bloqueador, lá no miocárdio, ele se liga nos receptores beta-adrenérgicos. Porque o que faz o coração bater mais é quando ele recebe as catecolaminas, né? Adrenalina, epinefrina, norepinefrina, nesses receptores, e aí o coração começa a bater mais rápido. E aí esses medicamentos beta-bloqueadores, eles são utilizados para hipertensos, que a causa da sua hipertensão tem a ver com a frequência cardíaca mais elevada, mais acelerada. Inclusive, a gente precisa identificar, sim, qual a causa, né, para ver se aquele medicamento está de fato trazendo benefício para o meu paciente. Porque meu paciente pode estar hipertenso ou por uma frequência cardíaca muito elevada, né, um descontrole simpático, ou por uma rigidez muito grande dos vasos e artérias, por uma volemia muito alta também. Basicamente são os 3 elementos que compõem a pressão arterial: débito cardíaco, resistência vascular e a volemia sanguínea, tá? Agora vamos falar sobre diabético, né? Nós temos diretrizes também para o treinamento de diabéticos. Por exemplo, em linhas gerais, o que se diz sobre o treino para diabético? Eu preciso trabalhar exercícios que mobilizem grandes massas musculares, uma quantidade grande de massa muscular. Eu preciso trabalhar esforços vigorosos para aumentar ali a proliferação do GLUT4, um carreador de glicose para dentro da célula, que vai diminuir a glicemia sanguínea. Perfeito. E esse treino aí, ele não pode ter um intervalo superior a 2 dias de descanso, né, de uma sessão para outra. Então, o indivíduo hipertenso, o indivíduo diabético, no mínimo, ele precisa treinar 3 vezes na semana, em dias não consecutivos. No mínimo, tá? As recomendações.
E aí o ponto que eu trago é contrações vigorosas. Vamos lá, o que é uma contração vigorosa? Se a gente for tecnicamente falar de intensidade na musculação, intensidade na musculação categoricamente é carga, certo? Então, quando eu falo em um treino intenso, é um treino ali que está a partir dos 75% de um RM. Quando eu falo de um treino menos intenso, categoricamente na musculação, eu estou falando de 65%, 60%, 40%, 50% da carga ali de uma repetição máxima, tá? Mas, Garcia, é sempre que eu sigo uma diretriz no tocante a tenho que trabalhar com cargas vigorosas, com cargas elevadas? E a resposta é simples, não. Primeiro, para eu trabalhar com um paciente diabético, eu tenho que ter, no mínimo, um glicosímetro. No mínimo. Por quê? Paciente diabético é um dos grupos que sofre mais influência do meio. A não ser que ele já esteja muito treinado, muito disciplinado, o teu trabalho seja excelente, é difícil que um paciente diabético sempre apresente uma mesma glicemia. Então, tem dias que ele vai chegar para treinar com a glicemia perfeita para um diabético. Tem dias que ele vai chegar para treinar com a glicemia baixa. Tem dias que ele vai chegar para treinar com a glicemia elevada. E aí a tua conduta no dia vai depender da glicemia do bom dia. Cheguei para treinar, Garcia, bom dia. Dá o dedinho aqui, ó. Pum, pá. Pronto, a glicemia deu 190. Hoje o treino vai ser padrão, vai ser show. Pum, furei o dedinho, 253. Opa, teu treino hoje tem uma característica X. Glicemia de, furou o dedinho, 130, 120. Seu treino hoje já vai ser de um jeito diferente. Por quê? Porque cada estruturação, falando particularmente, né, dessa questão das contrações vigorosas, da intensidade do treino de força, quando o indivíduo está ali com a glicemia muito alta, se eu fizer um treino de alta intensidade para ele, eu vou liberar muita catecolamina e eu vou sim captar glicose para o processo. Mas a catecolamina da alta intensidade vai fazer com que eu quebre mais glicogênio ainda, glicogênio muscular, e oferte mais glicose sanguínea. Esse cara pode ter um coma por uma hiperglicemia que você causou com o teu treino se você sempre for nessa onda de contração vigorosa. Então a diretriz diz que majoritariamente as contrações têm que ser vigorosas para que eu estimule vias metabólicas que captam glicose. Tá certíssimo. Mas você tem que conhecer a condição clínica do teu paciente para saber qual é a dose de intensidade que você vai dar naquela sessão. Isso pode ser a diferença entre mudar a vida de uma pessoa, entre trazer uma hemoglobina glicada de 9,1% em 3 meses para uma 6,5%. Isso é o que eu fiz. E é o que vocês podem fazer. Na verdade, vocês podem fazer melhor que isso. Desde que vocês se debrucem, que vocês se dediquem para atender com qualidade esses grupos. Combinado? As diretrizes falam algo sobre pré-diabético. Tem condutas generalistas sim, Terezinha. Mas assim, a gente já toma o cenário de controle de glicemia. O indivíduo pré-diabético a gente monitora com a mesma qualidade. E aí, se ele é pré-diabético, ele não vai apresentar essa curva tão volátil, né? Essa variação tão grande da glicemia. Mas o trabalho para tratar, para trazer ele para um cenário normal, vai ser a mesma dedicação que vocês aprenderam para trabalhar com diabetes. Beleza? E aí, o último cenário, né, que eu estava planejando para hoje, esse último cenário que a gente vai falar agora, é do fato da imunidade. Por que imunidade, Garcia? Porque desde a graduação eu percebi que o componente sistema imunológico está ligado diretamente
ao treino de força, academia, musculação. Então, quem lembra ali das aulas de fisiologia do exercício, vai lembrar que dos tipos de células que estimulam as células satélites a se proliferarem e a se diferenciarem em novos mionúcleos, que influencia diretamente no processo de síntese proteica, de aumento de célula muscular, são células imunológicas. Quem aí lembra lá das aulas de fisiologia do exercício, que explicam que o processo de ganho de massa muscular ocorre pela teoria das microlesões, vai se lembrar que as células imunológicas dos macrófagos e dos leucócitos e dos neutrófilos vão estar atuando diretamente com a regeneração tecidual, beleza? Então a gente compreende o quê? Que a imunidade está ali dentro do processo de treinamento. E aí tem uma analogia que eu adoro fazer com os alunos na graduação, que é o exemplo da diarista. Imagina que você tem muita grana, e aí você está a fim de na segunda-feira dar uma festa na tua casa, lá na sala. E aí tu dá uma festa na sala, bagunça tudo, zoa tudo lá, termina a festa, todo mundo aproveitou, show. Na terça-feira tu acorda, putz, quero dar outra festa. Mas a sala tá toda bagunçada. Então eu vou dar uma festa hoje na minha varanda. E aí tu vai lá, chama a mesma galera, dá aquela festança, tal, zoa tudo, bagunça tudo, suja tudo. Quarta-feira tu tem muita grana, tu pensa, eu vou dar outra festa. Pixe, mas a sala ainda tá bagunçada, a varanda ainda tá toda zoada de ontem. Então vou dar uma festa hoje lá na sala de jantar. Faz a festa lá, bagunça tudo de novo, a zoeira grande, tudo ferrado. Na quinta-feira tu quer dar outra festa. E putz, a sala de jantar tá toda suja, a varanda ainda tá toda suja. Opa, mas a sala tá limpa. E aí tu dá uma festa na sala. Na quinta-feira tu quer dar a festa e a sala tu bagunçou ontem. Mas a varanda já tá limpa. E tu vai lá e dá outra festa na varanda. No sábado tu quer dar outra festa. A sala e a varanda estão zoadas, mas a sala de jantar já tá limpa. Vou dar uma festa aqui. Você tá tranquilo, você tá só curtindo a festa, mas tem alguém que tá muito cansado, que é quem? A diarista, é quem faz a limpeza dessa tua casa. E no nosso corpo, pensando nessa divisão de treino que a galera tende a fazer, puxadores, empurradores, membros inferiores, puxadores, empurradores, membros inferiores. Quem está se ferrando para arrumar toda essa bagunça é o sistema imunológico. E aí, se a gente não der uma dose certa e treinar todo dia da semana, a gente vai estar deprimindo a imunidade. Se a gente fizer uma distribuição de treino dessa, 5, 6 vezes na semana, para o indivíduo destreinado, iniciante, a gente está comprometendo a imunidade dele. Se a gente der um esforço errado de 30 segundos para um indivíduo, seja ele qual for, a gente pode estar deprimindo a imunidade dele por até 1 hora. Então esta seleção, essa estruturação do programa de treino, em um cenário de pandemia, vocês que trabalham com estética precisam compreender de grupos clínicos, precisam compreender de imunidade. Porque teu cliente, né, da estética, ele pode deprimir a imunidade e adoecer, não necessariamente por Covid, né? Ele pode adoecer por outra infecção viral, certo? E o overtraining, ele já é algo além, ele pode durar meses, ele pode desregular teu sistema nervoso central, ele pode aumentar o risco de insuficiência cardíaca, de morte súbita. Então, nesse cenário, pensar em imunidade é fundamental. E por que é importante a gente se preparar para prescrever pensando em imunidade? A leva de pacientes pós-Covid que precisam de vocês é imensa. Só eu, que sou só uma pessoa com a limitação de tempo que eu tenho, sou coordenador, professor, pesquisador, palestrante, só eu já consegui reabilitar cerca de 70 pessoas no pós-Covid. Mas eu não consigo dar conta de tudo sozinho. E aí essas pessoas precisam de vocês também. Mas vocês precisam estar capacitados para isso.
Por quê? Porque uma das principais causas de recaídas das sequelas na reabilitação pós-Covid é um programa de treino mal estruturado. Porque mal estruturar um programa de treino para uma pessoa saudável, que você deprime a imunidade, antes era só um probleminha de garganta inflamada. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia você deprime a imunidade de uma pessoa e deixa ela vulnerável para uma série de vírus que estão circulando aí nos tempos de hoje. Joia? Deixa eu ver aqui que subiram algumas perguntas. Já vi alguns indivíduos iniciantes relatarem febre logo após o início de um programa de treino de força. Tem a ver com a queda da imunidade? Só tem, Elianai. Então, quem nunca passou por isso vai dizer que está mentindo. Digo na hora que está mentindo. A gente começa a treinar, a gente não entende nada de treino, e a gente vai na academia e passa um treino pra gente, que a gente fica uma semana aleijado. A gente passa uma semana com dor nas pernas, com dor nos braços, consegue. Isso está errado. Isso está errado. Essa febre é exatamente desse nível de inflamação muito elevado no organismo. Então isso está errado sim, tem a ver com a depressão da imunidade, porque tuas células imunes tiveram um trabalho ferrado para reparar a bagunça. Sobre os beta-bloqueadores não seletivos, quais os efeitos adversos que podem causar em outros órgãos? Putz, Adriano, isso aí daria um tema para outra live absurda, né? Só que a gente já está estourando o tempo, né? Mas eu prometo trazer esse assunto em outra live, tá, Adriano? Prometo. Overtraining, palminha. 75% teve sequelas pós-Covid que até hoje estão refletindo no treino. Fato, evidências comprovam que as sequelas nos estudos que estão acompanhando já superam 1 ano. Ter Covid, independente do grau, né, da infecção, aumenta em 50% as chances de problemas cardiovasculares e cerebrovasculares. Foi leve, foi em casa. Putz, a gente tem que estar preparado para isso. A gente tem que estar preparado para atender esse público. Porque esse público é imenso. A galera está precisando reabilitar funcionalmente, ganhar força, recuperar a aptidão cardiorrespiratória, controlar questão metabólica. Só em ter Covid, as chances de desenvolver diabetes aumentam em 14%. Sempre fui saudável, teve Covid? Você está vulnerável aí à questão da diabetes. Pode cobrar, Adriano, estou me comprometendo a trazer esse conteúdo aí em uma live. Beleza? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de hoje. Acho que esse horário ficou muito melhor pra gente, né? Então vou tentar manter nossos bate-papos aí nesse horário. A gente se vê no decorrência dos próximos dias. Existe alguma evidência para reabilitação de perda de olfato? Aí a gente vai ver aí com o otorrino, Terezinha. Mas tem gente que está com anosmia mais de ano também, tá? Entretanto, a anosmia não é o principal sintoma. Apenas 25% das pessoas que têm Covid apresentam anosmia, tá bom? Mas tem gente com mais de ano aí apresentando essa sequela, e a gente da educação física, a gente não trabalha muito nisso, beleza? Então a gente se vê aí na próxima live. Fica atento que amanhã eu estou divulgando para vocês o próximo momento desse bate-papo, beleza? Valeu, galera, brigadão, espero ter contribuído para vocês, com vocês, né, hoje. Valeu, Adriano, até mais, galera, a gente se vê.